galera do Vem Aprender! Como estão vocês? Que alegria encontrá-los para mais um dia de aulas! E nessa semana, você já sabe, comemoramos a Semana da Criança, das pequeninas e das grandes também, inclusive daquelas que já são quase adolescentes. Mas é assim mesmo, ser criança passa muito rápido. Às vezes já queremos ser grandes, depois dá uma vontade de ser criança de novo. Por isso, aproveitem a semana aqui com os nossos professores na telinha da TV Educativa. Estudem e divirtam-se. Temos muita informação e homenagem a vocês. Queridos alunos, estamos aqui para desejar a vocês um feliz Dia das Crianças! Olá, crianças da Escola Marta. Sou a diretora Adriane e vim desejar para vocês um feliz Dia das Crianças e que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Beijinhos! Crianças da Escola Sebastião, amamos vocês! Olá, crianças! Estamos aqui hoje reunidas para desejar a vocês um feliz Dia das Crianças! Hoje estamos aqui para desejar um feliz Dia das Crianças, principalmente para os nossos alunos da Escola Judite. Abraços! Olá, crianças da Escola Felício. Nós nos reunimos aqui hoje para dizer que estamos com muitas saudades de vocês e para desejar um Feliz Dia das Crianças! Nós estamos com muitas saudades de vocês e estamos aqui para desejar a vocês Feliz Dia das Crianças! Nós da Escola Hidrália Góes desejamos a vocês um Feliz Dia das Crianças! Nós, professoras da Escola de Jalma, gostaríamos de desejar aos nossos alunos um feliz Dia das Crianças. Nós estamos com saudades! Feliz Dia das Crianças! Olá, crianças! Estamos com saudades! Feliz Dia das Crianças! Obrigada, professoras da nossa rede municipal. A saudade é muito grande aqui também, pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Anderson e hoje eu trouxe mais uma história muito bonita para
todos vocês. Vamos lá? É a história dos meninos de todas as cores. Era uma vez um menino chamado Miguel. Miguel era um menino branco que vivia na terra dos meninos brancos. E Miguel adorava conversar com as plantas. Ai, é tão bom ser branco, branco como o açúcar, tão doce como o leite, tão gostoso, branco como a neve que cai tão bonita. Certo dia, Miguel resolveu fazer uma grande viagem. E a sua primeira parada foi na terra onde todos os meninos eram amarelos. E logo Miguel fez uma amizade com uma menina chamada Flor de Lótus. Depois de muito conversar, muito brincar, Miguel entrou no seu assunto favorito, que era falar das cores. Então, Flor de Lótus apresentou Miguel aos meninos amarelos. Ah, é tão bom ser amarelo como o sol, amarelo como o girassol, igualzinho à areia da praia. E assim, Miguel continuou a sua viagem. Meteu-se num barco e só foi parar numa terra bem distante, onde todos os meninos eram negros. Então Miguel fez amizade com um pequeno caçador chamado Lumumba. Brincaram, conversaram e Miguel, o menino branco, fez aquela pergunta sobre as cores. E Lumumba logo disse: é muito bom ser negro, negro como a noite, negro como a jabuticaba, negro como a onça preta. E assim, Miguel continuou a sua viagem e parou na terra dos meninos vermelhos e fez amizade com um menino chamado Pena de Águia. Brincaram, conversaram e, claro, falaram sobre as cores. E os meninos vermelhos falaram assim: é muito bom ser vermelho, vermelho como a fogueira, vermelho como a cereja, como a pitanga que dá no meio do mato, vermelho como a arara. E Miguel continuou a sua viagem. Desta vez, parou na terra onde todos os meninos eram marrom. E nesse dia ia acontecer uma corrida de camelo. Ali Babá, que era o líder dos meninos marrons, convidou Miguel a participar da corrida. E depois que Miguel correu, conversou com Ali Babá muito e, claro, conversaram também sobre as cores. E Ali Babá respondeu: é muito bom ser marrom, marrom como a terra. O caule das árvores são marrons. Marrom? Como chocolate. E assim, Miguel voltou para sua terra, para a terra dos meninos brancos. E lá, ele reuniu os seus amigos e disse assim:
É muito bom ser branco como o açúcar. Amarelo como o sol. Negro como a pantera preta. Vermelho como a fogueira. E marrom como o chocolate. No outro dia, na escola, enquanto os meninos brancos desenhavam em folhas brancas desenhos de meninos brancos, Miguel desenhava rodas e rodas com meninos de todas as cores. E essa é uma história para vocês. Até a próxima! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com... Isso mesmo, com a professora Ana ali. Bem-vindos, crianças, bem-vindos os alunos da EJA que também aqui assistem às nossas aulas. Todos vocês, muito bem-vindos. E nós vamos ter hoje na aula o que será? O que será que a gente vai ver na aula de hoje? Vamos ver os objetivos da nossa aula? Reconhecer o grau como a unidade de medida de ângulo, realizando medições com instrumentos próprios. Então é isso que nós vamos fazer. Hoje nós vamos trabalhar com a medida de ângulo, né? Porque tanto a gente veio falando de ângulo aí para as aulas passadas e de repente, o que será que é o ângulo? Como que mede ângulo, né? Como a professora falou várias vezes nas aulas passadas, ângulo de 90 graus, né? Ângulo reto. Hoje nós vamos conferir tudo isso. Beleza? Então fica aqui com a professora. E para a gente iniciar, a professora trouxe aí uma imagem, uma situação que a gente vai pensar um pouquinho. Vamos observar? Então tá aí, ó, Mariana e duas amigas estavam brincando com um pedaço de corda. Depois outras crianças chegaram para brincar. Então veja aí as crianças brincando com alguns pedaços de corda. Nós tínhamos as três primeiras, depois chegou mais alguém, depois chegou mais algumas. E elas formaram com essa brincadeira algumas figuras geométricas. Vocês sabem reconhecer quais são as figuras geométricas que estão aí na formação da brincadeira dessas crianças? Vamos ver? Então lá, o triângulo primeiro, quadrado segundo e o hexágono na terceira. Então nós temos essas três figuras. Bem, quando a gente fala de figuras geométricas, e no caso aí, especificamente dos polígonos, né, porque nesses três casos aí são polígonos, a gente vai perguntar então agora quais são os elementos que compõem os polígonos. Vocês sabem dizer para a professora? Lembra? Vamos fazer uma lembrança lá da aula de polígonos? Isso, vamos lá. Primeiro elemento são os lados, o segundo elemento, os vértices e depois os ângulos. Isso mesmo. Então, nós temos esses três elementos formando os polígonos. Os lados, os vértices e os ângulos, né? E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre os ângulos. Muito bem, então, o que é ângulo? Vocês já tiveram uma aula de ângulo aqui com a professora Rita, né? Vocês já tiveram uma ideia do que é ângulo. Naquela aula, ela falou assim que ângulo era a questão de girar, né? Quando a gente gira, a gente faz uma abertura, né? A gente abre um espaço da posição inicial para a posição final que a gente está. E quando a gente faz essa abertura, a gente mede essa abertura no ângulo. Então vamos aqui, ó. A professora trouxe de novo, né? Mais uma vez aqui usando o multiplano, que eu já contei para vocês o que é o multiplano, né? Tá lá na escola de vocês, é esse material furadinho que tem aqui um plano, né? Que a gente vai usar. E hoje, especificamente, nós vamos usar o multiplano com, inclusive, a parte redonda, né? Que é a parte que a gente vai usar. Bem, nós vamos pegar aqui, a professora vai pegar aqui 2 pinos para segurar essa parte circular. Então, a professora vai simular aqui uma linha, tá? Uma linha com um elástico. Então, aqui, ó, uma linha central, tá? Então, a professora simulou uma linha central e também segurou aqui a parte circular grudada aqui no plano que a professora tem por baixo. E a professora vai mostrar para vocês aqui com o material que a professora já preparou, já trouxe de casa preparado, que é as hastes, né, que a gente usa aqui para trabalhar com a ideia de ângulo.
Então, a professora vai colocar as duas hastes aqui. Pronto, coloquei. Então, nesse momento aqui, a professora está trabalhando com um ângulo que a gente chama de ângulo reto. Esse ângulo reto, ele fica retinho, ó, a linha, né, ou a reta que passa aqui na horizontal e a linha que passa, né, ou a reta que passa na vertical, se encontram num ponto e nesse ponto tem um ângulo reto, ângulo de 90 graus. Por que 90 graus? Porque a gente vai, depois a professora vai mostrar para vocês por que é 90 graus, tá? Por enquanto a gente só vai citar. Então, o que acontece quando a professora Rita trabalhou vocês com a ideia de ângulo como o giro, né? Então, veja lá, a professora vai levantar aqui acho que eu vou levantar essa aqui, ó. Vou levantar aqui um pouquinho, vou arrumar aqui a pecinha. Eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Quando a gente vai girando, o que acontece? A gente vai fechando ou abrindo o ângulo. Olha aqui, ó. Tá vendo que aqui no meio tá fechando, ó? O espaço está diminuindo. Tá vendo? Então, quando o espaço diminui, significa que o ângulo está se aproximando de ser um ângulo nulo, ou seja, de não existir ângulo. Quando se encontram os dois juntos, não existe mais ângulo. Acabou. Né? Fechou o ângulo nulo, que a gente chama, ângulo zero, que não tem ângulo nenhum, né? É nulo. Agora, quando a gente gira de novo, ele vai abrindo, ó, o espaço entre as duas retas. No caso aqui nós estamos trabalhando com ideias das hastes, sendo as semi-retas. A gente vai, ó, abrindo e o ângulo vai ficando até chegar aqui no 90. Ficou reto. Mas não existe só ângulo reto, existe ângulo maior, ó, que posso abrir mais. Eu posso abrir, né? Abrir aqui, ó, vou abrindo, né? E vou deixando cada vez maior a abertura do ângulo que eu estou medindo. Então, essa abertura, esse giro, né? Quando a gente faz o giro, quando a gente gira, né? Imagine que você está de pé aqui no meio, né? Vamos voltar para cá. Imagine que você está de pé aqui no meio e você quer girar para a sua direita 90 graus. Então, você vem virando exatamente até chegar a coincidir com essa reta aqui, tá? Então, eu girei 90 graus para a direita. Se for 90 graus para a esquerda, eu vou girar para a esquerda 90 graus. E assim, sucessivamente, aonde eu quiser. Posso ir para mais. Posso abrir mais, que é além desse ângulo que a gente chama ângulo raso, que é o ângulo de 180? Posso vir, ó, posso abrir mais. Então, eu vou abrindo mais. O que vai acontecendo com o ângulo aqui? Ó? Ele vai ficando maior, ó. Ele vai ficando maior, vai aumentando, né? Ele vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando, né? E vai aumentando, né? Agora, olha que legal que aconteceu aqui. Nesse caso, o ângulo que a gente está medindo é esse de fora aqui, ó. Ele ficou bem exageradamente aberto, né? Veja, bem grande. E o pequeno de dentro virou 90 graus, ó, porque ele está exatamente aqui, né? Fechando 90 graus. Se a gente pôr o pininho aqui, ó, eu fecho. Eu vou levantar para vocês poderem enxergar um pouquinho melhor a questão ali do ângulo reto, tá? Olha por que é ângulo reto. Porque aqui faz 90 graus. Eu já vou mostrar para vocês por que é 90 graus. Ok? Compreenderam essa ideia? Então aqui, ó, eu tenho um círculo fechado e esse círculo agora pegou, nesse exato momento, só 1/4 dele. Tá vendo? Ó, 1/4, porque eu tenho 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Lembra no círculo dividido em 4 partes? Então, aqui eu posso ter a mesma ideia do círculo dividido em 4 partes. Então, eu tenho 1/4 do círculo aqui. Esse 1/4 do círculo vale 90 graus, que é dado por um instrumento que daqui a pouquinho a professora vai mostrar para vocês, ok? Muito bem. Então, vamos voltar lá para a nossa telinha agora, para a gente poder observar a questão dos ângulos. Então, vejam ali. Nós temos aí a representação dos ângulos que a professora acabou de fazer aqui no material do multiplano, né? Ali nós temos 3 letrinhas, A, B e C, nos pontos, né, na primeira ilustração que está aparecendo acima. E essas letrinhas A, B e C são o nome dos ângulos. A gente está dando um nome, né? O nome em forma de letra. Olha o ângulo A. O ângulo A é aquele ângulo todo ali por fora, né? Que fica bem aberto. E o ângulo de dentro é o ângulo formado pelos pontos B, A, C. Do B ao A, do A ao C, formou um ângulo, né? Tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, porque o lado de dentro é menor, o lado de fora é maior. Então, a região do plano delimitada pelas semi-retas
com a mesma origem, formam o ângulo, né? E a gente pode dar nome para esses ângulos usando esse intervalo que eu falei. Olha na ilustração de baixo agora. Ponto A, O, B. Então, do A, passando no O e indo para o B, essa região delimitada por esses 3 pontos, dadas nas semi-retas, formam o ângulo AOB, que a gente pode chamar também de BOA, ou simplesmente ângulo O. Também posso chamar só de ângulo O, porque o O é o vértice aonde o ângulo está sendo medido, né? Então, o vértice que eu quero medir é do ângulo que aparece a letrinha O. Então, eu posso chamar de ângulo O também. Ok? Então, nós temos aí, para formar o ângulo, nós temos que ter a condição do lado e do vértice, as mesmas condições que a gente tem nos polígonos, porque os polígonos são figuras geométricas planas formadas por lados, né, que usam retas, semi-retas, segmentos de retas. E as retas, segmentos de retas e as semi-retas formam, né, os lados das figuras. Por isso que ali no ângulo a gente também tem lado, né, 2 lados, porque eu tenho que trabalhar com 2 ideias de 2 retas que unidas, né, na origem do vértice. O vértice é a origem delas. E nessa origem vai formar o ângulo. Beleza? Compreenderam isso? Então, mas professora, por que a gente está aprendendo isso? Por que a gente tem que ver essas questões de ângulo? Por que eu tenho que saber 90 graus, 180 graus, medir ângulos? Os ângulos, eles estão aí na nossa vida, eles estão presentes no nosso dia a dia. E como é que eu sei disso? A professora trouxe uma ilustração para mostrar para vocês. Vamos ver aí? Olha o skatista. Garanto que você aí na sua casa, né, anda de skate. A professora tem um filho, e o filho da professora gosta muito de skate. Ele anda bastante, inclusive. Vejam lá, olha o que o rapaz do skate está fazendo com o skate ali no chão. Ele está fazendo uma posição do skatista, que vai fazer um giro ou que vai fazer uma manobra. E olha ali no chão, em relação a linha, né, que faz paralela ao skate e a linha que faz a reta concorrente ali no chão. Então, veja, eu tenho 2 retas, uma mostrando paralela ao skate, que vai ser um dos lados do ângulo, e a outra reta que é concorrente, que está no chão, representando, né, o outro lado para formar o ângulo. Então, nesse caso do skatista, a gente vai ter que saber o que é ângulo, porque às vezes, dependendo do ângulo, eu posso dar um giro melhor, eu posso ir mais longe, eu posso fazer uma manobra melhor para fazer a minha apresentação. Então, eu também posso usar o conhecimento matemático para fazer os meus esportes. Nesse caso específico aí, vai usar a questão do conhecimento de ângulos. Mas não é só no esporte que a gente pode ter. Olha ali embaixo, quando a gente vai, né, abrir uma tesoura para fazer um recorte, a abertura das pontas da tesoura me dá um ângulo. O ângulo estão nas formas geométricas. Os ângulos estão nos ponteiros, né? Quando os ponteiros do relógio andam no relógio, vão formar também ângulos. A gangorra, né, que é um brinquedo ali, que não sei se muitas de vocês conhecem, mas é um brinquedo bem antigo, que muitas vezes tem nos parques, né, nos parquinhos aí nas praças. Também precisa do conhecimento de ângulo para poder construir uma gangorra. E olha que interessante esse último desenho aí. A própria trajetória de decolagem de um foguete, ele necessita também do conhecimento de ângulo. Porque eu não posso decolar com um foguete se o ângulo não for exatamente 90 graus. Então veja em quantos lugares a gente usa a ideia de ângulo para poder desenvolver algumas questões aí da vida diária das pessoas. Então, esse conhecimento de ângulo que a gente trouxe na aula de hoje é importante. E vocês também precisam saber disso, né? A gente vai começando pelas coisas básicas e no passar dos anos, quando vocês forem passando, né, de ano a ano, depois o ano que vem 5º, no ano que vem 6º e no ano mais para frente 7º, 8º e assim por diante, quando vocês forem andando pelos anos, os conhecimentos vão se aprofundando, né? Hoje a gente está aqui apresentando para vocês as primeiras ideias das medidas de ângulo, ok? Conseguiram compreender? Muito bem. Então agora a professora vai mostrar para vocês
a medida do ângulo. Né? A gente falou agora o que é, mostrou que é o giro, mostrou todas essas questões, agora a gente vai trabalhar com a ideia da medida mesmo, o número. Lembra lá no objetivo que está lá, que a gente tem que reconhecer o grau como unidade de medida? Então, o grau, ele surgiu, né? Essa ideia aí da medida de ângulo surgiu há muitos anos, há milhares de anos atrás, né? Lá no tempo dos babilônicos, né? Lá na era, lá longe, bem longe. Então, por que o grau, por que a gente mede, né, assim, o grau que tem múltiplos de 60? Porque aqui a gente tinha, né, 90, 180, 270, 360, então são números que são múltiplos aí, divisores de 60. Porque naquela época em que se imaginou, né, essas primeiras ideias de medida de ângulo, na região da Babilônia, ali na Mesopotâmia, que hoje ali fica em torno do Iraque, ali mais ou menos na região lá né, naquela região onde fica Irã, Iraque, no Oriente Médio, naquela época, os babilônicos, eles usavam a base 60. Lembra que eu já contei essa história aqui para vocês lá numa das primeiras aulas que a gente teve aqui na TV sobre o sistema de numeração decimal. Então, os babilônicos usavam a base do sistema numérico deles de base 60. Então, por isso que a gente, no ângulo, ainda manteve essa ideia. Mas também nós temos aí uma definição do porquê disso. Então, vai aparecer na telinha para vocês. Então, a medida de ângulo, né, que a gente conhece hoje como grau, ela vem dessa ideia da divisão do círculo em 360 graus, que surgiu por conta, né, do fato de que as pessoas acreditavam que a Terra levava 360 dias para dar a volta em volta do Sol, que é o movimento de translação. Hoje a gente sabe que não é 360, né? São 365 dias e algumas horas. Mas naquela época esse conhecimento era revolucionário. Então, porque eles não tinham muitas condições de ter exatamente certeza da medida. Mas olha que eles chegaram muito próximo, né? 360 dias é um número muito próximo de 365 dias. Bem, então, se eles acreditavam que era esse tempo todo que demorava para a Terra chegar de novo no ponto inicial de onde ela partiu, em volta do Sol, eles começaram a usar essa medida do círculo dividido em 360. Porque 360 graus, né, ou melhor, 360 é um número que no círculo acontece mais divisões, é o número que tem maiores divisões dentro do círculo, né? Então, no caso ali, nós temos um pedacinho, ó, né, um grau ali, ó, que é o tamanho, digamos, do que a Terra andaria em volta do Sol, né, uma medida de 1 grau. E no caso da circunferência, que, né, essa circunferência seria o contorno, né, do círculo. A gente está trabalhando com o círculo, mas a gente tem que estar trabalhando com a ideia da circunferência, que é o contorno do círculo. Então, quando a gente fala de contorno, é circunferência. Por isso que fala ali, ó, que assim, a cada dia, né, o Sol e a Terra percorriam 360 avos dessa circunferência, determinando o ângulo central que foi denominado grau. Então, esse grau, né, que na verdade a professora está falando assim do movimento de translação da Terra, mas naquela época eles acreditavam que o Sol girava em volta da Terra, né? Vamos dar uma arrumada aqui nessa ideia, porque hoje a gente sabe que é a Terra que gira em volta do Sol, mas naquela época eles achavam o contrário, eles achavam que era o Sol que girava em volta da Terra. Então, por isso que eles usaram essa medida aí, né, em volta, formando a circunferência. E olha nesse desenho de baixo. Tá vendo esse círculo vermelho que está cortando um pedaço aí dessa circunferência toda riscadinha? E do lado foi ampliado essa imagem? Então veja o tamanho ali do grau. É exatamente aquele pedacinho que a gente chama de grau. 1 grau, que corresponde a 360 avos do círculo. Né? Então veja lá que é essa situação que a professora quis mostrar para vocês em relação do porquê, a história do porquê do grau. Por que a gente trabalha com 90, 180, 360? Por conta dessa história que aconteceu há milhares e milhares de anos atrás. Beleza? Muito bem? Então agora nós vamos conhecer o transferidor. O transferidor é aquele instrumento que a gente usa
né? Vocês já devem ter visto aí na escola, algum lugar, né, no irmão, de repente vocês têm algum irmão que estuda aí dos anos finais do ensino fundamental. Então esse objeto aqui é o transferidor, esse aqui é o meio transferidor, né? Nós temos o transferidor que é inteiro, que é um círculo todo, né, fechadinho. No caso aqui a gente tem só meio, mas serve do mesmo jeito. O transferidor aqui é um instrumento que mede ângulo. É ele que é o responsável para medir o ângulo. É com ele que eu vou saber quanto vale o ângulo que eu quero medir. Tá? Então vamos ver aí na telinha que vai aparecer para vocês agora esse instrumento. Então aí, ó, tá mostrando o meio, né, transferidor, ou transferidor de meia volta, que vale 180 graus. E também o transferidor de volta inteira, né, de volta completa, que é o de 360 graus. Eles são os dois, tanto faz, um ou outro serve para a mesma coisa. E aí no centro desse desenho aí, desse transferidor, vocês estão vendo um risquinho, né? Bem clarinho ali, bem no meio da circunferência. Por quê? O que acontece com esse risquinho, professora? Esse risquinho é onde a gente vai ter base para medir o ângulo. Ele é muito importante. Daqui a pouco nós vamos conferir aqui com a professora na mesa. Vamos continuar aí na nossa telinha, no próximo slide? Olha como é que a gente usa o transferidor. Então, primeira coisa que a gente faz, a gente pega o transferidor, a base do transferidor, junto com aquele risquinho que eu falei que é muito importante, a gente vai colocar sobre a base de um dos lados do ângulo. E aquela pontinha daquele risquinho que eu falei que é importante, esse risquinho, essa pontinha final ali onde encontram-se, né, a base do lado do ângulo. E a pontinha vai ficar bem no vértice que a gente quer achar do ângulo. Então, eu vou ter que sobrepor, olha como é que ficou ali do lado, ó, no desenho do lado. Está sobreposto o transferidor sobre aquele ângulo, que nesse caso é um ângulo de 30 graus. Estão vendo ali, ó, o risquinho vermelho, né, tá passando bem em cima do 30. Então, esse ângulo está sendo medido, vale 30 graus. Então, olhe na ampliação de baixo. Aí na ampliação de baixo, dá para vocês terem uma ideia de como que a gente faz essa leitura. E por que é 30, professora, e não é 150 que está aparecendo embaixo? Esse é um outro detalhe que vocês vão aprender aqui com a professora agora na mesa. Então, vamos lá. Aqui no transferidor que a professora trouxe, eu vou mostrar aqui para vocês, vai aparecer logo aí na telinha. Veja, esse transferidor, ele tem duas linhas de números. Ele tem um número que vai por fora e tem um número que vai por dentro. Vocês sabem me dizer, por acaso, por que será que tem um número que vai por fora e um número que vai por dentro? Vocês têm alguma ideia? Não? Então a professora vai contar para vocês. Quando a gente mede um ângulo daqui para cá, tem que medir ele de cá para cá. Ou seja, do sentido horário, né? Igual o sentido do ponteiro do relógio. Nesse sentido horário, a gente vai pegar o número de fora. Então, a gente vai olhar para o número de fora, o sentido horário. Se a gente for no sentido anti-horário, que é esse daqui, ó, que vai da direita para a esquerda, tá? Se a gente vier desse sentido daqui para cá, então a gente precisa medir com o ângulo de dentro. Por quê? Porque o zero começa dentro aqui, ó. Tá vendo o zerinho ali? Vocês estão conseguindo enxergar o zero? Então, ó, esse zero começa embaixo, porque ele vai no sentido anti-horário chegar lá no 180. E o de cima começa o zero aqui, ó. Vai no sentido horário até chegar no 180. Ok? Então, se a gente olhar para o ângulo daqui, medindo de lá para cá sentido horário, a gente vai olhar para o número de cima. Se a gente olhar para o ângulo do sentido anti-horário, a gente vai olhar para o número de baixo nesse transferidor. Então, a gente vai voltar ainda naquele slide lá, vamos voltar no slide para a professora explicar para vocês? Então, veja ali, ó, o que aconteceu com esse ângulo ali? Esse ângulo, a gente mediu no sentido horário, olha a abertura ali, ó. Ele está vindo, abrindo, né, o ângulo da esquerda e levantando na direção da direita, ou seja, bem no sentido do ponteiro do relógio, ok? Então, por isso que a gente olhou para o número que está para fora, que é o 30.
Se a gente tivesse vindo do outro lado no sentido anti-horário e parasse no mesmo lugar onde está aí esse risquinho vermelho, aí a gente tinha que olhar para baixo, que é o ângulo 150. Mas nesse caso é ângulo 30, ok? Compreenderam como é que a gente faz a leitura do ângulo no transferidor? Então agora a gente vai treinar. A professora vai colocar aqui na mesa, né? Deixa eu só deixar a professora afastar aqui o multiplano um pouquinho. E a professora colocou aqui na mesa algumas figuras geométricas, né? Alguns polígonos, vários polígonos, né? De várias formas, quadrados, retângulos, trapézios, triângulos, pentágonos. E a gente vai dar uma olhadinha na medida do ângulo de cada um deles, ok? Então agora a professora vai mostrar para vocês como faz isso na prática, beleza? Então veja lá, o transferidor da professora é de meio, né? E aqui no transferidor da professora não tem aquele risco que tinha lá no outro. Então eu vou mostrar aqui para vocês, vou fazer um pontinho preto bem para dar uma ideia daquele risco lá. Então, ó, onde a professora pôs um pontinho preto ali, estão vendo aqui, ó, embaixo, bem no dedinho da professora? Ó, esse pontinho preto é aquele risco que eu falei para vocês que tinha que ter, ó. Que no caso não tem, porque ele é diferente, um transferidor diferente. Então, esse risco aqui, só que tá bem no meio. Deixa a professora apagar e fazer de novo, que ele tem que ficar bem no zero. Se não ficar bem no zero, ele fica errado. Daí a gente faz a medida errada. Então, lá, agora melhorou um pouquinho. Deixa a professora mostrar de novo para vocês, tá? Ficou bem na direção aqui do zero, aqui, ó, da reguinha, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse pontinho de cima na ponta de um dos ângulos. No caso, a gente vai medir esse verde que está na direção de vocês aí, já estão vendo, ó. Então, a professora vai colocar esse pontinho bem no vértice do ângulo que eu quero mostrar. E esse risquinho do zero aqui, ó, eu vou ter que colocar bem retinho sobre o lado. Então, ele tem que ficar bem retinho. Eu vou tentar erguer aqui um pouquinho para vocês enxergarem um pouco melhor, tá? Só um pouquinho. Deixa a professora segurar aqui para não... Opa, já mexi. Deixa eu levantar. Olha lá, estão conseguindo ver? Aí, ó, ficou mais fácil agora, né? Vejam lá, ó. O risquinho do zero lá, ó, tá bem em cima, paralelo ao risco verde, né? E a pontinha que a professora mostrou para vocês, aquela pontinha, ó, ele tá bem no vértice. Então, é assim que a gente vai medir ângulo. Tem que ser desse jeito, ok? Senão, não dá certo. Muito bem. Então, agora nós vamos por aqui e vamos olhar para qual direção que a gente tem que olhar a professora. Para cima nos números que estão em cima ou nos números que estão embaixo? Vocês que vão me dizer. Então, a professora vai mostrar aqui, ó, é esse ângulo que eu estou medindo aqui, ó. Eu fiz uma representação do ângulo ali. Veja, eu estou vindo de abertura, essa abertura aqui, ó, é essa abertura que eu estou querendo medir. Eu peguei ela daqui e pus para cá. Então, da onde que a gente vai fazer a leitura? A gente vai fazer a leitura assim, ó, no sentido horário. No sentido horário, é o número de cima ou o número de baixo? Isso, é o número de cima. Então, olhem aqui, ó, bem na direção da professora aqui, eu vou olhar esse pontinho preto que está bem embaixo, e bem em cima aqui do risco verde. Como que eu sei, professora, se não tem o número marcado ali? Mas tem a referência, ó. Aqui, essa referência aqui é 110. Então, são 3 risquinhos antes do 110. Então, se são 3 risquinhos antes de chegar no 110, porque nós estamos vindo no sentido horário, ó, daqui para cá, ó, daqui para cá. Então, é antes de chegar. É 107, isso, 107, porque a gente está chegando a 3 de chegar no 110. Faltam 3, então, para faltar 3, eu tenho que estar no 107. Muito bem. Então, esse ângulo aqui, a professora vai escrever aqui agora, né? A gente vai escrever aqui, 107 graus. Então, aqui, a professora fez a representação ali para vocês verem. Esse ângulo tem 107 graus, ok? Agora, vamos ver o ângulo do lado aqui, dessa outra figura do lado? Vamos aqui do lado agora. Vamos medir a mesma situação. Deixa eu marcar de novo esse risco que ele apagou aqui um pouquinho. Isso. Agora, nós vamos medir o ângulo do trapézio. Esse ângulo aqui também. Vou marcar ele. Marquei aqui o sinal
que diz que esse aqui é um ângulo, tá? Esse risquinho aí, que faz uma espécie de triângulozinho, que não é um triângulo, né? Mas enfim, é a representação do ângulo. Eu vou fazer a mesma coisa, pontinha no vértice, pontinha no vértice. Vamos alinhar o risquinho do zero sobre a linha que está aqui, né? Que eu quero medir o ângulo. Agora vejam lá, o ângulo está aqui e aqui. A abertura é daqui para cá, sentido horário também. Então vamos ver qual é o ângulo que formou? Vamos lá? Olhando, formou, está bem em cima do... Para vocês está aparecendo meio tortinho, deixa eu precisar virar um pouquinho, se eu consigo mostrar aqui para vocês, só um pouquinho. Para mim está aparecendo um número, para vocês está aparecendo outro por causa que está tortinho. Vamos medir, vamos pôr de novo aqui, encaixado, opa, mexi, opa, vamos lá de novo, olha lá. Tá aparecendo para vocês aí o 70, né? É, bem isso que está aparecendo para mim também, só que está meio desfocado por conta que não, a professora aqui está com o transferidor muito pequenininho. Mas aqui, ó, bem em cima do 70, esse risco que está embaixo aqui. Então, esse ângulo aqui do trapézio, ele vale 70 graus. Então, o graus é essa bolinha que a gente escreve aí do lado. Ó, vou virar para vocês verem. Tá? Essa bolinha que a gente escreve aí do lado significa graus, ok? Então, é assim que a gente mede, né, os ângulos. A gente faz uso, né, do transferidor. E tem que tomar muito cuidado, porque ele é uma régua, ele é uma reguinha cheia de divisões também, né? Só que a divisão é em 300, o círculo todo seria 360. No caso aqui é 180, porque eu estou trabalhando com metade. Muito bem. Então vejam, a professora trouxe a ideia de ângulo, trouxe aqui para vocês a medida de ângulo, mostrou a história do porquê que a gente trabalha com 360 graus, por que se chama graus, por que a gente divide, né, é dividido no círculo, enfim, tudo isso a gente mostrou na aula de hoje. Mas além disso, nós temos também que pensar que nós temos 3 situações nos ângulos. Nós temos 6 situações de ângulos. São tipos de ângulos que a gente trabalha. E nós vamos ver agora os tipos de ângulos nessas 6 situações. Vamos acompanhar com a professora aí na telinha. Então, nós temos o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Então, está mostrando aí para vocês, né, nessa representação circular, ali destacado o ângulo de 90 graus. Do lado, nós temos o ângulo que a gente chama de ângulo agudo. É aquele ângulo que é menor que 90 graus, né? Menor que 1/4 de volta, que é 90 graus. Então, ele está entre o 0 e o 90. E do ladinho, o ângulo que é maior que 90 graus é chamado de obtuso. E ele está no intervalo de 90 a 180. Tá? De 90 a 180 é o intervalo que vai ter o ângulo obtuso. Agora, nós vamos ter o ângulo raso, que é o ângulo que a gente já falou, a professora já até comentou com vocês, né, de 180, que é aquela linha retinha, que vai de um ponto da reta até o outro ponto nessa curvatura aí do ângulo. Então, chama de ângulo raso. O ângulo fechadinho completo, volta completa, é o ângulo de 360, quando fecha, quando dá uma volta completa. Aí eu tenho 360 graus. E o ângulo nulo, que é aquele que a professora também comentou com vocês, que é o ângulo que não tem, né, ângulo, né? No caso, ele é zero, ele se coincide, né? Os dois lados se coincidem. Os dois lados se coincidem, então não formam ângulo nenhum. Então, esse daí é o ângulo zero, o ângulo nulo, ou seja, a gente não tem ângulo nesse caso, ok? Então, aí a professora mostrou para vocês os 6 tipos de ângulos que existem, mas o que é mais importante vocês saberem, que ângulo é maior que 90 graus se chama obtuso, menor que 90 graus se chama agudo, e o reto de 90 graus e o de 180, que é o ângulo raso. O 360 a gente já sabe, o ângulo nulo também, mas os mais importantes são esses, tá bom? Que a gente tem que guardar aí na nossa cabecinha, porque a gente vai usar daqui pra frente nas nossas aulas essa nomenclatura e esse tamanho de ângulo, beleza? Muito bem. Bem, meus amores, então agora a gente vai fazer rapidinho uma atividade. Vamos ver na telinha com vocês. Então, eu tenho ali a medida de 2 quadriláteros. Vamos ver a medida do primeiro, que é bem facinho. Qual que é a medida do primeiro? Isso, vamos ver se você acertou. 90 graus, isso mesmo. Você já sabe que é ângulo reto. Quadrado, retângulos, né? Sempre tem ângulos retos.
Agora esse outro do lado, que é um trapézio, olha ali, ó, aonde que vai parar a medida dele? Que número será que formou ali naquele ângulo que está aparecendo? Qual será? Será que você acertou? 75, porque nós estamos vendo a abertura anti-horário. Olha que agora nós estamos vendo o número de baixo. Anti-horário, está vindo do 0 para o 75 no sentido anti-horário. Agora a gente vai fazer uma mágica aqui, nós vamos virar esse trapézio. Agora nós colocamos ele do lado, para medir o outro ângulo, que vem agora no sentido horário, que inclusive vai ficar bem certinho em cima ali de onde estava o 75. Qual será que é o valor agora desse outro ângulo que a gente girou agora o trapézio? Olha lá no número lá de cima. Depois do 100, antes de chegar no 110, bem no meio, que número é? Vamos ver se você acertou? 105 graus, isso mesmo. Então vejam ali, quando a gente junta os 105 graus daquele ângulo, né, de um dos lados, que é o ângulo obtuso, com o ângulo agudo, 75 graus, que é o ângulo de baixo do trapézio, somando os dois a gente tem 180, olha ali a linha reta. Estão vendo que se somar os dois vai ficar um ângulo raso? Vai dar 180. Então, ó, é uma curiosidade para vocês ficarem sabendo também. Muito bem, meus amores, aí, né? Trabalhamos com ângulos, vimos medidas de ângulo e a gente já está chegando ao final da nossa aula. Qual foi o objetivo que a gente tinha hoje? Lembra lá? Vamos conferir? Reconhecer o grau como unidade de medida de ângulo, realizando medições com instrumento próprio. A gente conseguiu isso, não conseguiu? Muito bem, então se a gente conseguiu, fechamos a nossa aula com chave de ouro, né? E para vocês treinarem em casa também essa questão da medida, a professora trouxe uma atividade. Vamos ver a tarefa? Ó, eu tenho aí 3 situações de 3 figuras geométricas planas, 3 polígonos, com o transferidor já embaixo para você poder medir, porque a professora, né, calculou que talvez nem todo mundo tivesse transferidor em casa. Então a professora já deu o transferidor embaixo da figura. A figura está sobreposta sobre o transferidor. Você só vai ter que olhar o número do ângulo que está em destaque ali, ó, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Destacou o ângulo, mede ali quanto que vale, coloca o número ali e diz embaixo se ele é ângulo agudo, obtuso ou ângulo reto. Se não tiver ângulo reto, ou obtuso ou agudo, não tem problema. Escreve o que tiver, tá bom? Aí a professora colocou uma observação. No transferidor temos 2 linhas, que é aquilo que eu expliquei aqui na aula, com a marcação das medidas em graus. A linha de cima é para medir no sentido horário, da esquerda para a direita. A linha de baixo é para medir no sentido anti-horário, da direita para a esquerda. Nessa atividade, utilizamos a linha de baixo. Por quê? Porque a gente vai trabalhar na primeira e na segunda e na terceira figura no sentido anti-horário. Ok? Fechou? Compreenderam? Beleza. Então tá aí, a tarefa está explicada, espero que vocês façam, né, se esforçando. Lembre que não é difícil, tá simples, tá fácil, dá pra gente fazer tranquilamente. Beleza? Muito bem, meus amores, a gente chegou no final da nossa aula. Eu já estou, né, sentindo saudade, mas logo logo a gente vai se ver de novo. Espero que vocês tenham gostado, mas principalmente aprendido. E não esqueçam, peguem a correção da nossa tarefa lá no blog da professora, tá bom? Fiquem com um beijinho e até a próxima aula. Vem aí, Ciências Humanas. E estou aqui para mais uma aula de Ciências Humanas. Como vocês estão? Me contem que dia especial foi ontem, hein? Eu lembro que dia que foi e hoje nós preparamos uma aula assim super alegre, super animada em homenagem a vocês. Ontem foi Dia das Crianças e lógico que nós não poderíamos deixar passar em branco. Então vem aqui junto comigo ler o objetivo da aula de hoje. Para a aula de hoje, o objetivo é reconhecer o significado das datas comemorativas. E qual será a data comemorativa que nós vamos trabalhar hoje? Lógico que é a história do Dia da Criança no Brasil e no mundo. Esse será o nosso tema de hoje. Então, hoje nós vamos ver quais são as datas, como é comemorada o Dia da Criança
por todo o planeta. Lógico, selecionamos aí alguns países que não daria tempo de falar de todos, mas para que a gente vai fazer isso? Para tentar identificar o que é semelhante ao nosso país, o que é diferente e por que eles comemoram o Dia das Crianças no país deles. Então nós vamos ver essas diferenças. Mas antes de iniciarmos esta viagem pelo mundo, eu quero que vocês vejam aqui alguns conceitos comigo sobre o Dia das Crianças. Vamos lá então? Primeiro conceito, o Dia das Crianças é uma data comemorada em diferentes países, ou seja, não é uma data que é exclusiva aqui do Brasil. Outros países também comemoram o Dia das Crianças. De acordo com a história e o significado da comemoração, cada país escolhe uma determinada data e certos tipos de celebração para lembrar de seus menores. O que significa isso? Que cada país vai escolher uma maneira diferente para comemorar essa data e cada país também tem um significado especial. Isso nós vamos ver no decorrer da aula de hoje. E outro conceito seria o Fundo das Nações Unidas para a Infância, também conhecido como UNICEF. Eu vou falar várias vezes essa sigla aqui durante a aula e vocês vão sabendo que trata do quê? Do Fundo das Nações Unidas para a Infância. A UNICEF volta o olhar para a criança, para a infância, tenta conscientizar os países para que eles voltem o olhar para a infância, certo? A UNICEF convencionou no dia 20 de novembro para se comemorar o Dia das Crianças. Então essa é a data escolhida pela UNICEF, mas cada país é livre, né, para tratar da história do Dia das Crianças como eles preferirem. Então, sem delongas, vamos começar a nossa aula de hoje. Vai funcionar da seguinte maneira. Eu tenho aqui comigo no estúdio, podem observar, alguns balões. Olha que bonito, olha que estúdio colorido, olha que animado, vários brinquedos. Então, dentro desses balões tem o nome de vários países. E eu vou estourando os balões e nós vamos tentando localizar o país no globo e depois a gente vê como que é comemorado o Dia das Crianças nesse país. Vamos começar então? Qual será que é o primeiro país? Deixa eu ver aqui. Eu gosto de azul. Vocês gostam de azul? Vou começar aqui pelo azul. Festa! Caiu aqui. Deixa eu pegar. Alemanha. Vamos ver onde está a Alemanha aqui no globo. Me ajudem a localizar a Alemanha. Ela está marcadinho com papel amarelo para a gente conseguir enxergar. Aqui, a Alemanha, nessa parte rosinha aqui do globo. Aqui está a Alemanha. Como será que os alemães comemoram o Dia das Crianças? Vamos descobrir juntos? Então, lá na Alemanha, o Dia das Crianças é conhecido como Kindertag e é celebrado no dia 1 de junho, dia 1º de junho de cada ano. Nesse dia, os pequenos alemães costumam receber presentes dos seus pais. Olha aí, uma semelhança aqui com o Brasil, né? No Brasil, nós também temos essa cultura. Aqui nós temos algumas imagens lá dos alemães. Olha, eles comemorando o Dia das Crianças, com traje típico alemão. E esse cone que as crianças estão segurando na imagem de cima é um cone cheio de doces, guloseimas que eles costumam ganhar lá no Dia das Crianças. Olha só, um cone bem grande, né? E aqui nós temos uma brincadeira alemã. Só que prestem atenção no vídeo porque ele está com o áudio acelerado, é um vídeo que está rapidinho. Então não vai dar para vocês entenderem o que eles estão falando. Mas a ideia é mostrar esse jogo típico alemão. Funciona da seguinte maneira, eles colocam as bolinhas ali nessa plataforma que eles construíram e a intenção é que a bolinha passe por aquele arco ali como se fosse um gol. Observem que lá no fundo da imagem já está cheio de bolinhas que eles estão jogando. Então vamos ver como que é o vídeo. Im Gegensatz zum Mensch schaut das ja nur wie ein Ei aus. Vernünftig, aber. E foi gol! Deu certo a brincadeira deles, né? Então, essa seria um exemplo de brincadeira típica alemã. Vamos para mais um país? Então, vamos ver que cor que eu vou escolher. Agora eu vou de amarelo. Vamos lá. Voou meu papel para onde? Cadê meu papelzinho? Aqui, vamos ver a Angola. Angola, vamos localizar Angola aqui no globo. Deixa eu ver onde está Angola. Aqui embaixo, olhem lá, nessa cor meio bege, estão vendo?
Então, como será que as crianças angolanas comemoram o Dia das Crianças? Vamos ver em que dia que é. Angola, dia 1º de junho, também é comemorado o Dia da Criança. E esse dia foi escolhido pelas Nações Unidas para tentar chamar a atenção para a questão da fome, da exploração infantil, da discriminação. Então, na Angola, o Dia das Crianças, na verdade, é uma data assim voltada para reflexão, certo? Para pensar nas centenas de crianças que ainda sofrem maus tratos, doenças, passam fome. Então, na verdade, o Dia das Crianças na Angola tem assim todo um caráter reflexivo, mais do que comemorativo em si. E aqui nós temos a imagem de algumas crianças angolanas brincando, olha lá, pulando corda, o que nós também fazemos aqui no Brasil, pulando elástico, que eu tenho certeza que vocês já brincaram na escola, brincando de areia, e seriam essas as brincadeiras das crianças angolanas. Agora vamos então para mais um país? Vou lá daquele outro lado, deixa eu ver... Ah, esse verde aqui tá tão bonito, vou estourar ele. Olha lá. Achei aqui, agora nós vamos descobrir onde fica o Canadá. Vamos procurar aqui no globo o Canadá. Ai, olha aqui, tá nesse tom de roxo aqui, estão vendo? Deixa eu virar assim para ficar melhor. Olha lá o Canadá. Joia, vamos ver então aqui como que as crianças canadenses comemoram o Dia das Crianças. Lá no Canadá, o Dia das Crianças é realizado no dia 20 de novembro. Essa data lá é conhecida como a Lei do Dia da Criança, certo? Porque passou a ser celebrada quando lá o Parlamento do Canadá aprovou essa lei em 1993. Por que eles lançaram essa lei? Para cumprir o compromisso do Canadá com a recomendação da Assembleia Geral das Nações Unidas, ou seja, compromisso com a infância de seu país, ter os olhos voltados à infância e como as crianças estão se desenvolvendo. E lá no Canadá não é um feriado o Dia da Criança. Aqui nós temos a imagem de algumas crianças canadenses lá brincando, que parece ser na escola, né? Bem contentes. E nós vamos ver também que no Canadá eles gostam muito de parquinho. Ah, não é diferente aqui do Brasil, né? Que eu tenho certeza que aqui no Brasil nós também, né, gostamos muito de parquinho. As crianças adoram o parquinho. Mas lá, sim, é uma coisa marcante. Tem muitos parques, tanto para se divertir no verão, que é o caso da primeira imagem, quanto no inverno, porque lá é muito frio no inverno, né? Neva, e eles também têm esses parques e essas brincadeiras próprias de inverno, perdão. E vamos ver aqui também que nós vamos para o próximo país agora. Vamos descobrir qual será o próximo país? Deixa eu ver qual será que eu estouro agora. Deixa eu pensar, esse rosa. Opa, caiu em cima de mim aqui. O país da vez é o Paraguai. Olha, o Paraguai. Quem sabe aí onde fica o Paraguai no globo? Olha lá, deixa eu indicar aqui para vocês. Este aqui. Viram lá? Então, como será que as crianças se divertem lá no Paraguai? Vamos ver como que é o Dia das Crianças lá. É comemorado no dia 16 de agosto em homenagem aos meninos mártires. O que são os meninos mártires? Então, teve uma batalha conhecida como Batalha de Acosta Nu, em que cerca de 3.500 meninos, eles foram participar dessa batalha, desse momento de conflito, e eles foram massacrados pelas tropas comandadas pelo Conde Deu. E essa data, ela ficou conhecida como o maior infanticídio da América Latina. O que seria esse infanticídio? Foi a morte de vários desses meninos. Então, eles se envolveram nesse conflito. Aqui tem uma imagem dos meninos, olhem lá, né? Eles fardados ali para participar desta batalha. E foi um momento muito triste para o Paraguai. Então, como maneira de homenagear esses meninos, o Paraguai escolheu essa data de 16 de agosto para lembrar em memória desses meninos que sofreram tanto nessa época.
Estão conseguindo acompanhar e ver que cada país tem um motivo especial para ter o Dia das Crianças? Então, esse é o do Paraguai. E lá no Paraguai, uma brincadeira que eles costumam fazer, que vocês vão ver nesse vídeo, que é em uma escola, bem divertido, e eu tenho certeza que vocês vão conhecer essa brincadeira. Vejam lá. Muito bem, então, conheceram ali que são jogos de tabuleiro, né? O primeiro jogo que aparece ali, lembra o quê? Jogo da velha, né? E tem alguns outros jogos de tabuleiro, eles estão na escola ali se divertindo. Então, vamos agora para outro país? Deixa eu pegar meu alfinete aqui. Eu quero bem esse vermelho aqui que tá longe. Opa! Aqui caiu. Olha lá, agora nós vamos para a Austrália. Vamos ver a Austrália aqui no globo. Cadê a Austrália? Sei que ela está aqui embaixo. Aqui. Olha lá a cor de rosa. Estão vendo lá? Fica localizada aqui a Austrália. Muito bem. Como será que é o Dia das Crianças na Austrália? Então, lá na Austrália, eles não têm um dia específico para o Dia das Crianças. É comemorado sempre na quarta-feira do mês de outubro. Então, sempre cai, todo ano cai em uma data diferente, mas é sempre na quarta-feira de outubro. Esse dia, eles selecionam temas diferentes para as crianças brincarem, eles fazem atividades diferenciadas na escola e eles têm uma semana inteira dedicada às crianças, pois eles procuram, assim, pensar na infância do país, pensar em como as crianças estão se desenvolvendo. São realizadas atividades por diversas instituições, na cidade toda, todo mundo se mobiliza. É um dia assim que não é só para as crianças se divertirem, é para a família inteira participar desse dia diferente. E aqui nós temos uma brincadeira típica lá da Austrália, que é o cricket, que eles estão brincando ali, olha que legal. É um bastão com uma bola, basicamente, ali estão jogando com a família. Percebam como a família inteira se diverte. Muito bem, vamos então para o próximo. Deixa eu pegar aqui meu alfinete. E o próximo país qual será? Vamos pegar este branco aqui. Ui! Foi! Olha lá onde que caiu, lá embaixo da mesa. Próximo país é o México. Cadê o México aqui no globo? Aqui o México, nesse tom de lilás aqui, ó. Estão vendo? Muito bem, achamos o México no globo. E vamos ver que dia será que é no México? Lá no México é no dia 30 de abril, último dia do mês de abril. E as aulas lá, elas são substituídas. As crianças vão para a escola, mas em vez de ter o conteúdo programado para aquele dia, não, eles têm muitas brincadeiras e eu tenho certeza que é parecido com o dia de vocês na escola, porque as escolas também aqui na nossa cidade, no nosso município, se programam para fazer esse tipo de brincadeira. Lá os professores cantam, dançam junto com as crianças e eles também podem levar a comida preferida deles para a escola para compartilhar com os colegas. Existem comemorações especiais por toda parte, todo o país é envolvido nessa data. E as famílias inteiras participam dessas brincadeiras, dessas festividades. Aqui nós temos, olha lá, uma criança, um menino e uma menina com traje típico mexicano. Olha que traje bonito, alegre, né? O nome desse chapéu que o menino está usando é sombreiro, bem grande, bem imponente. E nós temos também um vídeo aqui sobre uma brincadeira lá do México. Vamos ver.
Muito bem, vocês viram que divertido ali as crianças todas interagindo, brincando, desenhando, pintando. Aquela personagem que aparece no começo ali é a Frida, né, que vocês já viram em uma aula com a professora Mariana de arte, né? Que ela se transformou na própria Frida, esse ícone importantíssimo da arte, e ela também está participando ali, esse personagem participando desse dia diferente para as crianças. Daí eles se pintam, vocês viram ali que teve uma criança que pintou até uma caveira? Então, lá no México, a caveira é símbolo de espiritualidade, é símbolo de proteção, por isso que eles gostam tanto do desenho da caveira. Então, viram que divertido que é o Dia das Crianças pelo mundo inteiro? Vamos então agora para mais um país. Agora eu quero desse lado aqui, deixa eu ver, esse amarelo que está bem na minha frente. Nossa, voa longe. Vamos ver que país é? China. Olha lá onde está localizada a China aqui no globo. Cadê? Aqui, em amarelo, o papel da professora quase nem apareceu aqui. Olha lá a China. Joia! E como será que os chineses se divertem lá no Dia das Crianças? Então, na China é um feriado muito celebrado, cheio de alegria. Tanto que eles chamam esse feriado de 1º de junho, Dia Internacional da Criança. Para eles é um feriado bem importante. E olhem aqui na telinha que está escrito 1º de junho, Dia Internacional da Criança em mandarim, que é a linguagem lá dos chineses. Nesse dia, os chineses, os pais, os filhos vão aos parques, participam de shows, de jogos. A entrada sempre é franca, eles não precisam pagar nada por isso, porque várias organizações tratam de celebrar essa data, certo? Não é só as escolas, todo mundo dá atenção para essa data. Eles têm apresentações especiais que os professores fazem nas escolas, mas também a cidade toda se mobiliza em torno dessa comemoração. Aqui nós temos lá algumas crianças, né, na China. Observem a menina ali, ela está usando um traje típico chinês, e aqui ao lado nós temos as crianças ali na escola, em um momento de leitura, de concentração. E aqui é a maneira como os chineses costumam brincar. Olha lá quantos brinquedos coloridos, eles gostam de coisas de montar, coisas que utilizam o raciocínio lógico. É muito comum entre as crianças chinesas esse tipo de brincadeira. Divertido, né? Me parece bem legal esses jogos. Então, vamos para mais um país. Olha só quantos países nós já conhecemos. Deixa eu pegar meu alfinete e aqui, pode ser este aqui. Opa! E agora nós vamos conhecer a Índia. Deixa eu achar a Índia. Aqui, em amarelo também, olha ali. A Índia. E vamos ver que dia é comemorado lá na Índia. Lá na Índia é dia 14 de novembro. Olha, uma data diferente que não apareceu aqui ainda. Esse dia foi escolhido como Dia das Crianças por um motivo bem especial. É o dia do nascimento de Pandit Jawaharlal Nehru. Olha, nome diferente, né? E o Pandit, ele foi um importantíssimo ministro da Índia. Então, eles escolheram a data de nascimento dele. Por que será? Porque esse ministro gostava muito das crianças e as crianças gostavam muito dele também. Então, por isso, esse dia ficou conhecido como Dia das Crianças, né, em homenagem ao Pandit e às crianças também. E nas escolas são realizados vários eventos. As crianças também costumam receber presentes, como acontece aqui no Brasil. Aqui nós temos a imagem de algumas crianças indianas lá brincando, né? E eu quero mostrar para vocês agora um vídeo bastante curioso sobre a Índia. Vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter visto em algum desenho que na Índia tem os encantadores de cobras, né? Então, vejam só esse vídeo comigo. Pessoal, o que vocês acharam dessa cena?
Então, lá na Índia é muito comum que as crianças tenham esse tratamento com as cobras, é da cultura deles. Por favor, não vão fazer isso em casa, tá? Que lá é cultura da Índia. Mas só para vocês conhecerem um pouquinho do quanto é diferente, né, a maneira deles viverem. E eu tenho também uma festa bem típica que acontece lá no Dia das Crianças, que seria assim uma festa de cores. Então vou trazer um videozinho aqui para vocês observarem também e vejam que dia divertido que é por lá. Vocês viram que festa mais alegre e colorida. Então, adultos e crianças se envolvem nessa brincadeira. Não precisa nem eu falar que vocês também não devem fazer isso em casa sem autorização de um adulto, porque lá é cultural. Vocês viram as pessoas passando na rua e eles jogando tinta, todo mundo alegre, comemorando o Dia das Crianças. E aqui nós temos a imagem, né, de algumas crianças brincando lá na Índia, nessa festa das cores. E ali, olha, com um carrinho que eu tenho certeza que vocês já viram aqui no Brasil também, né? Carrinho de rolimã descendo ali a rua. Vamos então agora para mais um país. Agora é deste lado aqui, deixa eu ver, vamos desse lado aqui agora. Opa, caiu lá para trás da mesa. Deixa a professora pegar lá. Aqui, achei você. Ah, Japão. Vamos ver onde está o Japão aqui no globo terrestre. Deixa a professora encontrar aqui o Japão, olha lá. Esse tom aqui, marronzinho, meio acinzentado, o Japão. E vamos ver como as crianças se divertem lá no Japão. Olha lá o Japão. Aqui. Vamos ver. Lá no Japão, o Dia das Crianças é comemorado em um dia para as meninas e um dia para os meninos. O Dia das Meninas seria o dia 3 de março, conhecido lá como Inamatsuri, nome diferente, né? E o Dia dos Meninos seria o dia 5 de maio, conhecido como Tango no Seku. Então, porém, com a Constituição de 1948, eles decidiram lá no Japão juntar as datas e no dia de 5 de maio incluir as meninas e também dar gratidão às mães, fazer uma homenagem às mães. Portanto, se uniu essas datas, mas é muito comum ainda encontrar lá no Japão locais que comemorem essas datas separadas, um dia só para os meninos, um dia só para as meninas. Diferente, né? Nós não tínhamos visto esses fatos aqui em meio aos países que nós estamos pesquisando. Vamos ver então agora uma imagem do que é típico lá no Japão. Observem lá que são carpas. Sabe carpa, aquele peixe? Então, são carpas que são penduradas no formato de bandeira por todo o Japão para comemorar o Dia das Crianças. E elas têm um significado. A carpa na cor preta significa o pai, representa o pai. A carpa na cor vermelha representa a mãe. E as carpas que são menores, elas podem ser coloridas de qualquer cor, vão representar os filhos. Olha só que diferente, né? E fica assim, olha o país todo colorido, todo cheio de carpas coloridas. Tem aqui agora uma brincadeira bem comum lá no Japão, que seria a dobradura. E aqui as meninas, vocês vão observar que elas estão fazendo um símbolo bem típico lá do Japão. Vamos ver qual é?
Então, alguém aí de casa já conhece essa dobradura? É o tsuru, que é um pássaro considerado sagrado lá na cultura japonesa. Muito comum os japoneses fazerem vários e vários desses pássaros, dessas dobraduras. E vamos continuar a nossa viagem pelo mundo. Deixa eu pegar o alfinete. Eu vou nesse azul que ele está olhando para mim aqui. Vamos lá. Opa, caiu lá atrás. África do Sul. África do Sul, já localizei ela aqui no mapa, olha lá. Fica nessa parte de baixo aqui do globo. E vamos ver como as crianças se divertem lá na África. Então, o Dia das Crianças lá na África também foi um marco importante, porque em 1976, milhares de crianças saíram protestar. Por quê? Porque elas consideravam a qualidade das escolas muito inferior e elas queriam o direito de aprender na língua delas mesmo, queriam melhorias para as escolas e elas saíram protestar. E, infelizmente, esse protesto não foi amigável e várias crianças terminaram feridas e mortas. Então, passado algum tempo, para honrar a memória dessas crianças, eles escolheram a data de 16 de junho para celebrar o Dia da Criança. Então, assim, lá na África do Sul também tem remete, né, a esse momento importante da história, que seria de conscientização para pensar melhor na infância das crianças. Aqui nós temos lá as crianças da África brincando, num carrinho, pulando corda, né? E essa brincadeira aqui são crianças brasileiras que estão fazendo. Então, vocês vão reconhecer o idioma ali brasileiro, tudo. Porém, é uma brincadeira típica lá da África do Sul. O nome dela é mamba. Vamos ver se vocês conhecem essa brincadeira. Que é o mamba. É um tipo de pega-pega. Quem é pego vai entrando na serpente. O meio da serpente pode pegar. Desde que não solte as duas mãos do ombro. Tem que uma mão estar no ombro. Quem vai sendo pego vai aumentando ali o tamanho da serpente. Atividade de origem africana. Já conheciam, pessoal, essa brincadeira? Vocês conhecem, né, a da serpente? Essa daqui seria uma variação, seria um pouquinho diferente, chamada de mamba, mas é bem parecida com a serpente que a gente costuma brincar lá na escola. E vamos continuando, então, a nossa viagem pelo mundo? Vamos ver, então, agora um país deste lado. Deixa eu ver. Esse branco está escondido de mim, vou pegar ele. Olha lá. Onde foi parar? Aqui atrás. Só um pouquinho, pessoal, para eu pegar aqui. País da vez é a Itália. Vamos localizando a Itália aqui. Cadê a Itália? Aqui, tá num tom de rosa. Vou virar aqui para não atrapalhar vocês. Aqui é a Itália. Viram lá? Ótimo! Então, vamos descobrir como as crianças se divertem lá na Itália. Então, lá na Itália é comemorado no dia 20 de novembro, o dia que a ONU aprovou a Declaração do Direito das Crianças. Então, nesse dia, a Itália volta o seu olhar para a infância do país, tentando sempre se preocupar com a proteção e os cuidados que a criança necessita logo após o nascimento. Aqui nós temos a imagem de algumas crianças se divertindo lá na Itália. E aqui, olha uma brincadeira que eles gostam lá, bolinha de sabão, né? Tenho certeza que você aí de casa também gosta dessa brincadeira. E vamos para mais um país agora. Deixa eu ver aqui, esse vermelho. Olha lá. Agora nós vamos identificar onde está o Peru. Vamos ver aqui no globo. O Peru, aqui em verde, né? Pertinho do Brasil, o Peru. Acharam lá? Joia! Lá no Peru, o Dia das Crianças não tem uma data fixa também. É sempre comemorado no terceiro domingo de agosto. E é um dia que as crianças recebem presentes lá dos seus pais, assim como aqui no Brasil. E no Dia da Criança
na escola também é comum que eles façam lá várias atividades, várias brincadeiras para honrar essa data. Aqui nós temos a imagem de algumas crianças peruanas com traje típico, também se divertindo ali na praia. E eu quero mostrar para vocês essa brincadeira para ver se vocês conhecem alguma parecida aqui no Brasil. Viram só, pessoal? Essa brincadeira é como se fosse uma variação da nossa amarelinha, só que ela não tem números e junto com ela tem um som ali, vocês conseguiram ouvir uma percussão batendinho ali? Então, essa é uma amarelinha lá do Peru. Vamos para mais um país? Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver, este azul tá bonito. Olha lá, o país da vez é os Estados Unidos. Cadê os Estados Unidos aqui no globo? Olha, já está até meio centralizado aqui. Estão vendo? Como será que é o Dia das Crianças lá nos Estados Unidos? Vamos descobrir? Então, é comemorado sempre no segundo domingo de junho, portanto não tem uma data fixa. E lá é bem parecido aqui com o Brasil, ganham presentes, participam de gincanas, ganham doces, tudo bem parecido. E tem uma brincadeira típica lá dos Estados Unidos, vou colocar daí, vocês comentam comigo aqui se vocês já conhecem essa brincadeira. Simon says jump. Simon says sit down. Simon says get up. Simon says, clap your hands. Simon says, touch your nose. Simon says, touch your mouth. Simon says, hooray! Hooray! Simon says, jump. Simon says, be happy. Simon says, be sad. Simon says, be silly. Então, pessoal, lembraram de alguma brincadeira semelhante a essa? Quem aí lembrou de O Mestre Mandou, hein? É bem parecido, né? Só que ali é Simon diz em vez de O Mestre Mandou. Então, essa seria uma brincadeira lá dos Estados Unidos. Vamos para mais um país agora? Vamos nesse vermelho. Olha lá. Agora o país da vez é a Turquia. Onde está a Turquia? Aqui. Olha lá. Aqui a Turquia, estão vendo? Opa, caminhou meu papel, deixa eu arrumar ele que cobriu aqui. Aí, a Turquia. Joia, como será que é comemorado o Dia das Crianças na Turquia? Bem, lá o Dia das Crianças é comemorado junto com o Dia da Soberania Nacional. Esse Dia da Soberania Nacional é bem parecido com o nosso 7 de setembro que nós já vimos aqui. Então, organiza-se um festival, os estudantes vão às ruas marchando, tocando instrumentos. E uma curiosidade lá da Turquia é que nesse dia as crianças vão para a capital da Turquia e lá eles governam o país por um dia. Ou seja, é aberto, né? A grande Assembleia Nacional da Turquia é aberta para que as crianças entrem e participem de algumas decisões dando a sua opinião. Eles abrem espaço para ver a opinião das crianças, ver o que elas acham interessante e o que elas consideram importante. Aqui nós temos a imagem de algumas crianças da Turquia e é bem comum lá na Turquia uma brincadeira em que as crianças saem correndo tentando pegar um porquinho. Então imagina só a festa que não é, eles soltam o porquinho e as crianças vão tentar pegar ele, ficam correndo atrás dele. Essa é uma brincadeira bem comum lá. E agora, mais um balão, vamos ver qual país será que eu vou tirar agora? Deixa eu ver esse amarelo. Cadê? Aqui está. Ah, esse país não sei se vocês conhecem. Vez do Brasil.
Cadê o Brasil aqui no nosso globo? Aqui verde, bem bonito, olha lá o Brasil. E como que é o Dia das Crianças no Brasil? Por que será que ele existe, hein? Então, o Dia das Crianças aqui no Brasil, ele foi, em 1923, o deputado federal Galdino do Vale Filho organizou um congresso em que ele reuniu vários estudiosos para conversar sobre educação, alimentação, desenvolvimento das crianças. E esse congresso chamou bastante atenção para a infância brasileira. Então, no ano seguinte, o presidente Arthur Bernardes, em 1924, decretou que o Dia das Crianças seria o dia 12 de outubro. E aqui nós temos a imagem de algumas crianças brasileiras se divertindo. Olha só as nossas diversas etnias, né, presentes aqui que compõem as nossas crianças. Também trouxe para vocês olharem rapidamente algumas brincadeiras bem comuns aqui no Brasil. Vocês já viram, né, na aula anterior com a professora Luana, algumas brincadeiras, né? Então é só para vocês recordarem mesmo. E é isso aí, pessoal. Encerramos a nossa aula de hoje. Quero muito agradecer a presença de vocês aqui juntinho comigo, assistindo a aula de hoje. Quero felicitar mais uma vez vocês pelo Dia das Crianças. Estou ansiosa para rever meus alunos lá na escola. Muita saudade. Um grande beijo meu e da professora Patrícia. E até a próxima aula. Vem aí, Educação Física. Oi crianças, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Giovanni da Escola Edgar, estou aqui com a professora Carol da Escola Cirilo e a professora Kelly da Escola Maria Antônia. E hoje nós vamos brincar com as brincadeiras da cultura popular. Vocês sabem o que é isso? Se vocês não sabem, prestem atenção no vídeo que a professora Kelly gravou para vocês. Jogos e brincadeiras populares pelo Brasil. O Brasil possui uma grande diversidade de jogos e brincadeiras populares. Isso se dá pela riqueza cultural que existe em nosso país. Todos esses jogos e brincadeiras, eles são construídos e reconstruídos socialmente, sendo ensinados e transmitidos de geração em geração. São os jogos que os nossos avós, pais, tios, irmãos, professores e amigos mais velhos que nos ensinam. Como ele é transmitido, ensinado pela fala, pela oralidade, muitos desses jogos podem ter nomes diferentes aqui no Brasil, como acontece com o jogo das 5 Marias, que é conhecido como o jogo do ossinho, jogo do saquinho, jogo da pipoquinha ou do belisco. Como muitos povos vieram para o Brasil, nós não sabemos ao certo a origem desses jogos e brincadeiras que nós conhecemos. Porém, sabemos que muitos foram os povos que contribuíram para o surgimento de muitas delas. Entre elas, temos os povos indígenas, os povos africanos, os povos europeus, imigrantes que vieram para o Brasil. Atualmente, vivemos em um mundo cada vez mais urbanizado, industrializado e informatizado. A tendência é que muitos jogos e brincadeiras se percam e acabem sendo deixados de lado. Por isso, torna-se imprescindível resgatar e vivenciar a cultura dos jogos e brincadeiras populares. Agora vocês já entenderam o que são as brincadeiras populares. São as brincadeiras que os nossos pais brincavam. Hoje nós vamos fazer algumas brincadeiras, mas antes disso nós temos um aquecimento bem legal que a professora Kelly vai fazer com vocês. Vamos fazer o aquecimento? Então, crianças, para o nosso polichinelo, nós vamos precisar de copinhos. Olha só, a professora Kelly já está mostrando para vocês. São 10 copinhos, tá? E a brincadeira é assim, vocês vão fazer aqui um polichinelo. A quantidade de polichinelos você pega um copinho e vai levar até a marquinha para formar uma pirâmide. Entendido? Vamos lá, professora Kelly? Então agora, pegando o copinho lá, professora, nós vamos começar a brincadeira com um polichinelo. Vamos lá então? 1. Pegou o copinho.
e levou. Volta rapidinho. Agora 2, vamos lá? 1, 2, pegou o copinho e levou. Volta rapidinho, professora. Agora é 3, 1, 2, 3, pegou o terceiro copinho. Volta, professora. Agora 4, 1, 2, 3, 4, pegou o quarto copinho e voltou. Muito bem, professora, como você está rápida. 5, 1, 2, 3, 4, 5, pegou o copinho, levou o quinto copinho e voltou. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pegou o sexto copinho. Muito bem, professora. Volta rapidinho. Agora é o número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, pegou o copinho e levou. Voltando rapidinho, professora. Agora é o número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pegou o oitavo copinho e levou. Voltou. Agora é o número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pegou. Levou o copinho rapidinho. E agora é o nosso último copinho, é o 10º. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pegou o 10º copinho, levou. Muito bem, está aquecida, professora? Vamos alongar agora então? Colocou a mão lá na orelha, puxou o pescoço. 1, 2, 3, 4 e 5. Para o outro lado, prof. 1, 2, 3, 4 e 5. Hoje a nossa aula, criançada, nós vamos trabalhar muito com as mãos. Então vamos começar alongando os dedinhos. Esticou. 1, 2, 3, 4 e 5. Voltou agora na pontinha dos dedos. Alinhou lá no peito e vai descendo a mão. 1, 2, 3, 4 e 5. Soltou lá na frente a mão agora. Não esquece o polegar e puxou. 1, 2, 3, 4, 5. A mesma mão virou para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Agora a mesma mão ainda virou. Muito bem, prof. 1, 2, 3, 4 e 5. Na outra mão agora, mão para cima primeiro. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora a mesma mão virada para baixo. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora virou a mão ao contrário. 1, 2, 3, 4, 5. Juntou as mãos lá em cima, juntou os pés, ficou na pontinha do pé. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora que estamos preparados, professora, vamos começar as nossas brincadeiras. Crianças, a nossa primeira brincadeira são as 5 Marias. Ela é uma brincadeira da época da Grécia Antiga, mas os pais de vocês já conhecem. E ela consiste em brincar com 5 saquinhos, tá? Naquela época da Grécia Antiga, eles brincavam com 5 ossinhos. E na verdade usavam essa brincadeira para descobrir o futuro. A nossa montagem do brinquedo vai funcionar assim, gente. Nós temos algumas maneiras. Nós podemos fazer a primeira utilizando a agulha e o fio, onde nós vamos costurar os tecidos para fazer os saquinhos. A segunda maneira, nós podemos usar uma tampinha e nós vamos só amarrar esse saquinho. A terceira, nós podemos usar bexigas. E se você não tiver isso, crianças, podemos fazer a brincadeira com as pedrinhas, ok? Então vamos começar a montagem. O nosso primeiro, que a professora Carol vai fazer, é costurar esses saquinhos. Olha que bonitinho que ficou. Então, com a ajuda de um adulto, passou a agulha, o fio na agulha,
e vai costurar as bordas do saquinho. Olha só, com muita calma. Lembrando que a agulha, a gente tem a pontinha fininha, é perigoso machucar a mão, então tem que tomar cuidado e, se possível, pedir para um adulto ajudar. A professora Carol tem bastante habilidade com a costura, né, professora? Olha só, ela está costurando um lado do saquinho. Ela está fechando os dois lados ali, ó. Muito bem, professora. Mais uma costura. E ela vai mostrar como que ela fechou um lado. Olha só. Então, um ladinho costurado, bem fechadinho. Ela vai começar a costurar o segundo lado. Vamos lá, professora? Olha só. Não é muito difícil, crianças. Mas é bom pedir ajuda para os pais. Muito bem, professora. Olha só. A professora já tem bastante conhecimento na costura. Muito bem, professora. Olha só, a costura como está saindo bem bonitinho. Então, olha só, a professora Carol já costurou os dois lados. Agora vocês vão virar o saquinho do lado avesso. Muito bem. E agora vocês vão encher o saquinho. Pode usar arroz, areia, terra, algum objeto levezinho que vai entrar dentro do saquinho. Usando a colher, então, a professora Kelly está ajudando a professora Carol. Encheu o saquinho. E agora vai costurar o outro lado, para que no final ele fique fechadinho, igual esse daqui. Entendido? A outra maneira, então, que a professora Carol vai mostrar, é utilizando uma tampinha. Você colocou no tecido, num quadradinho aberto. Você vai colocar areia ali dentro daquela tampinha. A quantidade da tampinha, encheu a tampinha. E aí vai fechar o saquinho. A professora Kelly está ajudando. Muito bem. E aí, utilizando um barbantinho, você vai amarrar em cima para não escapar a areia. Muito bem. Dá um nozinho bem apertadinho, para ter certeza que não vai fugir areia. E aí essa sobra do barbantinho, vocês utilizando a tesourinha vão cortar. A outra maneira que a gente falou é com a bexiga. Usando aí um funilzinho que a mamãe deve ter em casa. Se não tiver o funil, gente, olha só, crianças, utilizando um papel, vocês vão fazer um funilzinho. Enrola o papelzinho. Vai cortar a pontinha lá embaixo do funil para introduzir a areia dentro ou o arroz dentro da bexiguinha. Muito bem, professora. Aí vocês têm que ver o tamanho da mãozinha de vocês, tá? Se a mãozinha for pequenininha, vai fazer uma bolinha menor do que essa daqui. Aí encheu a bexiguinha, vai amarrar em cima. Ótimo, professora. E pode cortar aquela pontinha da bexiga. Certo? Aí vocês têm as bolinhas. E se não tiver um materialzinho em casa, crianças, como a gente falou no comecinho, vai usar 5 pedrinhas que vocês tenham aí em casa. Entendido? Agora é a hora de brincar, gente. E olha só, agora a professora vai mostrar para vocês, bem com calma, passo a passo, como que é jogar 5 Marias. Crianças, esse joguinho ele tem que ter habilidade. Então, antes de tudo, a gente vai treinar um pouquinho. Em vez de utilizar os 5 saquinhos, a professora Carol vai usar 2. Você vai pegar e jogar um saquinho e tentar pegar o outro. Olha só, bem facinho. Jogou, pegou o outro. Jogou, com a outra mão agora, e pegou o outro. Mais uma vez, jogou e pegou. Opa! E pegou. Muito bem. Facinho, né? Agora, como que funciona o joguinho? Vocês vão pegar as 5 pedrinhas ou os 5 saquinhos e vão jogar eles na mesa. E agora vão escolher um deles para pegar. A partir de agora, a brincadeira é uma sequência. Você vai jogar o saquinho para cima e pegar um saquinho da mesa. Muito bem, soltou do ladinho, jogou e pegou. Muito bem, jogou e pegou. O último jogou e pegou. Essa foi a primeira fase. Agora vem a próxima. Novamente jogou na mesa, pegou um saquinho. E agora você joga um saquinho e vai pegar 2 saquinhos da mesa. Vamos lá?
Muito bem, soltou os dois do ladinho, jogou, pegou os dois. Essa foi a segunda fase. Essa é a próxima fase. Jogou os saquinhos, pegou um e agora você tem que pegar 3 saquinhos. Vamos lá, professora? Opa, escapou. Vamos lá de novo, professora? Jogou, pegou um e pegou 3. Muito bem, sobrou um lá, jogou e pegou o último. A outra fase agora, pegou um saquinho e tem que pegar os 4 de uma vez. Muito bem, professora. Agora a próxima fase, crianças. Vocês vão jogar e vocês têm que fazer o golzinho aqui com a mão. Então, jogou, não deu, professora? Muito bem, gol. A próxima, mais uma, passou. Muito bem, gol, professora. Quase, muito bem, olha só. Agora a última fase, crianças. Tem um murinho aqui com a mão da professora. Então vai jogar daquele lado para passar para o lado de cá. Jogou? Muito bem, professora. Muito bem, professora. Ótimo. Muito bem. Então, crianças, essa é a brincadeira das 5 Marias. Se vocês procurarem na internet, tem o explicativo e tem outras maneiras de fazer. A nossa próxima brincadeira agora, crianças, é o peão. Essa brincadeira do peão, gente, ela surgiu há mais de 6.000 anos na região ali onde fica a Turquia, a Síria. Então é uma brincadeira que consiste numa montagem de um brinquedinho que vai rodar. Então nós temos algumas maneiras aqui de fazer esse brinquedinho. Nós temos aqui com o papelão, onde nós vamos enrolar esse papelão numa varinha, num palitinho daqueles de churrasco. Nós temos aqui com um CDzinho que vocês não usem mais, tem uma tampinha de garrafinha PET e uma bolinha na parte de baixo. Nós temos aqui o peãozinho com cordinha que utiliza a tampinha do detergente de louças, olha que legal. Nós temos também o peão simplesinho com palito e a tampinha de garrafa PET. Então nós vamos ensinar para vocês a fazer cada um deles. Então primeiro a professora Kelly vai fazer esse peão com jornal. Então vocês vão pegar e enrolar esse jornal. Abrir um jornal. Se você não tem jornal em casa, você pode usar uma revista, folha de papel. O importante é que ele tenha um volume grande, ele vai ficar uma vareta bem grande que a professora Kelly vai enrolar. Vamos lá? Então começou na pontinha aqui, bem pequenininho, bem apertadinho. E aí vai enrolando com a pontinha dos dedos, como a professora Kelly está mostrando para vocês. Olha só, vai enrolando, enrolando, até ele fazer uma varinha. Eu tenho certeza que vocês já fizeram algumas atividades onde usa uma varinha assim. Nós fizemos aulas já com argola, tivemos espada. Olha só, esticamos ali a varinha inteira, prendemos com uma fitinha. Muito bem, professora. E a primeira parte da execução da brincadeira está aqui, do brinquedo. Construímos uma varinha. Agora, nós vamos, utilizando um palitinho, vamos colar ele. Lembrando que vai ficar a pontinha, a parte pontuda para baixo, tá? É a parte mais curta. E aí a professora começa lá no comecinho e vai enrolando, bem devagarinho, com calma. Dá uma baixadinha para ele afinar, para poder enrolar. Muito bem. E vocês vão enrolar ele até o finalzinho. E ele vai ficar nesse formato aqui, crianças. Aí fica a critério de vocês colorir ele, deixar ele mais bonito, para na hora da brincadeira dar um show de imagens. E agora, nós vamos mostrar como funciona esse brinquedo, né, professora? Pode fazer. Com as duas mãos, colocou ele na palma da mão, movimento de fricção, vocês vão fazer ele girar na mesa. Olha só que lindo, crianças. E vejam só, agora está aparecendo uma cor só. Ele parece que está só roxo. Mais um, professora. Olha só que legal, crianças. Esse foi o nosso primeiro. Agora nós temos um outro aqui, que é bem facinho, né, professora? Então, utilizando um CDzinho velho, que não use mais,
Você pode colorir ele também. Se você tiver cola quente em casa, você vai colar essa tampinha em cima e na parte de baixo vai colar uma bolinha de gude. E aí vocês vão brincar bem facinho também. Olha só. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, porque o nosso movimento para fazer rodar é só com a ponta dos dedos. Muito bem. O nosso terceiro modelo, gente, é um modelo com cordinha. Como eu falei para vocês, utilizando a tampinha do detergente de louças. Então, agora você vai enrolar o barbantinho lá na pontinha do potinho do detergente. Vai colocar na mesa. Utilizando uma caneta sem a tampa, você coloca a caneta para dar um apoio. E agora você vai puxar essa cordinha. Olha só. Ele caiu no chão, mas ele está rodando ainda, crianças. E olha como ele fica demorado, tá pegando? Muito bem. O próximo peão, crianças, nós vamos precisar da ajuda de um adulto, porque nós vamos precisar de um martelo e de um preguinho pequeno. Vamos pegar uma tampinha de garrafa PET, de uma garrafa de água, e vamos fazer um furinho lá no meinho, ó. Fiz o furinho, tirei, e aí eu vou pegar um palitinho de dente e vou colocar nesse buraquinho. Olha só. E aí, crianças, eu posso fazer uma tampinha colorindo, né? Então eu faço um desenho, coloco em cima e vou rodar o nosso peão. Olha só que legal. E aqui vocês podem fazer uma competição em casa para ver quem deixa o peão por mais tempo. Crianças, obrigado por assistir a nossa aula. Feliz Dia das Crianças que foi ontem. Um abraço e um beijo dos professores e até a próxima aula. Tchau! Ser criança é muito bom. Aproveite, seja feliz. Para ver de novo este programa, acesse as redes sociais da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Que o Dia das Crianças seja todo dia. Que vocês cresçam com saúde, sabedoria, carinho e amor, tendo a Escola Ivon Zardo sempre apoiando vocês nessa caminhada. Deseja um feliz Dia das Crianças! Boa tarde a todos, estamos aqui com muitas saudades de vocês. Abraço de toda a Escola Paulo Grotti para os nossos alunos com muito carinho. Feliz Dia das Crianças! Olá, crianças da Escola Osni. Nós estamos aqui para desejar... Feliz Dia das Crianças! Nunca esquecemos você. Feliz Dia das Crianças!
limão. Como é que ela sobe no pezinho de limão? Ela desce, ela sobe, com o corpo todo mole. Pra frente, pra trás, é mole até demais. Muito bem, gostaram? É mole até demais. Terceira atividade.